Temos uma pergunta de um espectador, o João PS Luz, ele contribuiu com o Superchat, queria agradecer e que outros sigam o exemplo do João. Professor Mascaro, o senhor vê possibilidade de superação do legalismo da esquerda partidária que tem inserção real e intensa na classe? Quais seriam as condições para essa superação a médio e longo prazo? A possibilidade de superação existe, mas a questão decisiva é: as esquerdas farão isso? Elas têm diagnóstico do problema, elas percebem que este é o problema e apontam para uma solução. E parece que a exceção, eu diria, de movimentos excepcionais, movimentos menores, a exceção de alguns grupos, enfim, algumas facções dentro de partidos, ou mesmo algumas mentes, algumas pessoas individualmente tomadas. Então, eu ressalvo sempre que por todo esse processo não é um bloco absoluto, porque sempre alguém nos acompanha, Breno, e diz assim: eu não penso que eu tenho que defender as instituições. Estão tirando você, seu pai, seu tio, mais 3 amigos, e o seu grupo partidário, e mais o seu movimento social. O resto, a maioria muito ampla, pensa o contrário. Pois bem, esta gente que pensa o contrário, ela está se movendo para não pensar este erro estratégico, político? A resposta é não. Por quê? Porque mais ou menos o padrão de quem age politicamente nas esquerdas do Brasil advém de grupos que têm por origem a classe média universitária. Então é verdade que há elementos valorosos da classe trabalhadora que aprendem política na raça, nos sindicatos, nos movimentos sociais, apanhando na rua. Então muita gente aprende assim. Mas logo em seguida, essa pessoa, quando quer aprender um pouquinho mais, tem sempre alguém que faz uma faculdade, ou já fez faculdade, ou fez pela metade da faculdade, e diz assim: olha, você precisa ler o livro do fulano de tal. Então, obviamente, existe uma espécie de vanguarda intelectual que lidera um processo das esquerdas. Isso não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Pois bem, a natureza dessa gente que se diz vanguarda partidária, vanguarda política, vanguarda sindical, inclusive, enfim, existem inclusive cursos para líderes sindicais, existe pós-graduação para sindicato, enfim, está tudo institucionalizado. Pois bem, de onde essa gente vem? Essa gente aqui no Brasil pertence a universidades que emulam, que imitam, que louvam o modelo europeu estadunidense. Então, agora, inclusive esse ano de 2022 me permite fazer um arredondamento que todos vão perceber, esse modelo universitário europeu estadunidense é a OTAN, ou seja, é mais ou menos o padrão que concorda com o capital estadunidense, nenhuma vírgula pode fazer em sentido contrário. Uma universidade de Portugal, da Espanha, da Itália, da Alemanha, da França, da Inglaterra, muito menos, Escandinávia, qualquer lugar da Europa, uma universidade não pode ensinar para o seu aluno: o capitalismo está errado, os Estados Unidos são imperialistas, porque os Estados Unidos têm uma rede político-institucional pela qual o professor dessa universidade pode ser a pior universidade de um país pobre da Europa. Este professor depende de uma bolsa ou de um financiamento do governo, do Ministério da Educação do seu país, que passa por uma rede internacional de financiamento cuja sede são os Estados Unidos. Então, esse professor não pode falar contra o capital. Muito bem, onde o Brasil tem por métrica o seu pensamento de esquerda? Exatamente Europa e Estados Unidos. Então, sendo de esquerda, é o Partido Democrata estadunidense e suas rebarbas adjacências. Não necessariamente só o Partido Democrata, eventualmente um Bernie Sanders, que é uma certa esquerdinha dos democratas, ou então uma direita dos democratas, de tal sorte que é isso o horizonte médio de uma esquerda do Brasil há 50 anos. Bem, então, e quando é o caso europeu, essa esquerda europeia que mais ou menos é, na Itália, a democracia como valor universal, aquilo que se chamou de eurocomunismo, que só tem euro e não tem comunismo, e coisas mais. O que estou dizendo é que o que inspira as esquerdas do Brasil, o que se lê no livro, o que se fala para os outros, o que se repete como mantra, é exatamente um quadro ideológico fechado no qual não tem escapatória nenhuma. E esse quadro não foi abalado em 2016, só passou vergonha. É diferente, por quê? O que aconteceu em 2016 foi que se apostava nas instituições, o direito, o republicanismo, a legalidade, nomearei o primeiro da lista tríplice sempre, nomearei quem, inclusive, não pensa como eu penso, porque o que importa é o império das leis, etc. E tal, e tudo essa, não toda essa gente, eu ressalvo 3 ou 4, são, inclusive, tenho amigos nesse contexto, mas a maioria dessa gente deu o golpe. Pois bem, como faz a universidade, como faz a esquerda com o seu discurso de respeito à legalidade, de respeito às instituições? Aguenta calado, engole seco por 5 anos. No primeiro momento que a esquerda pode voltar a falar, fala igual que ela fala há 40 anos.
vamos fazer um grande acordo, vamos pacificar, não vamos tensionar a sociedade, vamos defender a legalidade, nomearemos o primeiro da lista tríplice, somos republicanos, ou seja, o disco não muda, porque faz 50 anos, esta é a verdade da esquerda do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, uma esquerda dentro do capitalismo, uma esquerda liberal que defende as instituições. Então, tirando a rebarba, nada acontece. O que pode acontecer, porque eu também não quero começar aqui esta minha fala e esta minha reflexão para as pessoas dizerem, nossa, não sobra nada. O que sobra é exatamente esta rebarba de elementos e pequenos movimentos, pequenos grupos. Alguém sempre se sente ofendido. O meu grupo não é pequeno, porque o meu grupo tem 5 mil pessoas. Enfim, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, então 5 mil, já, embora considere expressivo, mas perto do WhatsApp, só um grupo de WhatsApp tem 5 mil, daqui a pouquinho o WhatsApp já permitirá 5 milhões num grupo. Então, o que estou dizendo aqui, tirando esses pequenos grupos, médios, para a pessoa se sentir, inclusive, louvada, para que eu não disse que o grupo dela é pequeno, tirando esses médios partidos, nós não temos movimento de massa que tenha rompido com isso. Qual é a única esperança? É que, em algum momento, nós possamos observar que a tensão não fecha e que, portanto, esta esquerda que hegemoniza o país, ela mesma começa a perceber que o seu quadro referencial esmoreceu, porque o sindicato nenhuma instituição guardou. Breno, eu vou só dar aqui um exemplo para o nosso público que nos acompanha. Historicamente, há um mantra no direito do mundo, na Faculdade de Direito, eu sou professor da Faculdade de Direito da USP, há um mantra que diz assim, nenhum direito social ganho pode ter retrocesso. Isso é um princípio constitucional que o Brasil albergou mediante tratados internacionais, que toda conquista da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que toda conquista da CLT, dos direitos sociais da Constituição, o Brasil está formalmente proibido de retroceder. A gente só pode aumentar direitos sociais. Faz 40 ou 50 anos que toda tese de mestrado e doutorado no Brasil, TCC, e todo arrazoado de sindicatos diz assim, nós não podemos retroceder nos nossos direitos, inclusive porque é proibido. Pois bem, deram um golpe, em um ano acabaram com a CLT, com mais um ano acabaram com a Previdência Social e não restou nada. E onde estão os tribunais do Brasil para proibir isso? Estão aí, dizendo que pode acabar sim, e essa gente fez tese dizendo que não pode acabar. Na hora do julgamento, eles acabam com tudo isso. Eles dizem que não estão acabando, estão flexibilizando, interpretando de outro modo, estão acabando. Então, o que estou dizendo é que, inclusive, os sindicatos não perceberam que, fisgando a isca das instituições, as instituições destruíram os sindicatos. O peso de um sindicato hoje é 1/10 do que tinha 10 anos atrás, o peso concreto. Porque alguém vai dizer, mas o meu sindicato continua emitindo um jornalzinho com 20 pessoas que leem. Tirando isso, o peso social do sindicato é muito menor. Só que o sindicalista, em média, continua defendendo as instituições. E os partidos de esquerda, o peso deles é zero. E continuam defendendo as instituições. E os intelectuais de esquerda também continuam defendendo as instituições, e as instituições estão destruindo a universidade, não é que estão destruindo a ideia dele, estão acabando com a universidade, e professor de universidade é uma profissão que não existe mais, daqui a pouco um robozinho dá aula para 5 milhões de pessoas numa universidade privada da vida, está acabando tudo, só que a ideia não acabou. Quem sabe, em algum momento, esta crise se torna tamanha que não tem mais como defender um quadro como tal. E, eventualmente, daí surja uma vanguarda de movimento social, de movimento político, de movimento de trabalhadores e de movimento intelectual que diga, muito bem, depois de 60 anos no qual vocês erraram, e erraram gostosamente, dizendo a esquerda revolucionária só prega o ódio, vamos fazer a paz com o capital, e nada disso aconteceu, quem sabe agora vocês começam a acordar e observar de modo materialista. Faz 60 anos que o maior inimigo da esquerda é Marx. Isto é a prática, porque eventualmente não adianta colocar imagem do Marx soltando raiozinho laser na sua rede social, sendo que a sua forma de pensar é radicalmente antimarxista. Então, o que está em xeque é se o marxismo será aceito pela esquerda do Brasil e do mundo. Então, sendo marxismo, o assunto é capitalismo, ou se nós seremos ainda reféns de pensar que é preciso salvar a Suprema Corte dos Estados Unidos porque o Trump nomeou mais um e agora perderam os direitos reprodutivos da mulher e agora vamos tentar resgatar isso novamente. O que eu estou dizendo, efetivamente, é que falta a análise do capitalismo. Na hora que a esquerda do Brasil conseguir começar a falar capitalismo é o problema, socialismo é a solução, quem sabe a esquerda do Brasil chegue no nível da Bolívia e
da própria Venezuela, porque pelo menos essas duas, ainda que não fizeram quase nada, um se chama Movimento ao Socialismo e outro tenta falar socialismo do século XXI. Já sei que alguém vai dizer, mas é uma fancaria, é um socialismo de fancaria, parece uma piada. Só que nomeia-se como socialismo e não tem vergonha do nome. A nossa, isto que é o anátema, dizer que sairá do capitalismo e chegar no socialismo é o problema, então a gente está 10 casas atrás de quem está fazendo piada de chegar ao socialismo. A gente está lutando contra o socialismo.